Bom dia a todos e a todas, que a graça e a paz com todos também. Eu convido, antes de nós fazermos qualquer coisa a mais, a passar aqui Júlio César Monteiro e Ritiele dos Santos, trazendo a herança que o Senhor os deu, Arthur Miguel Monteiro. Jesus sempre deu preferência aos pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E também pode passar aqui Claudete Ribeiro Laerte. Não sei se quer acompanhar. E aqui está Júlio e Ritiele. Deus pensando em vocês, na vida toda, e principalmente pensando no final da vida. Pois o ser humano tem duas fases, que se não tiver quem o assista, não sobrevive. É no começo e no final. O ser humano é o único que, se não cuidar e não cuidar bem, não sobrevive. E se não ensinar bem, baixa o retorno. Se não ensinar, quem vai pagar serão vocês. Se vocês não ensinarem o Arthur, segundo as instruções que Deus dá, vocês lá no final da vida terão em falta os cuidados, a assistência. Porque a palavra diz no Salmo 127, verso 3, que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o galardão. Herança é o que o Senhor dá. Mas podemos ver herança, vida, e herança, money, patrimônio. Qualquer uma das duas necessita uma boa gestão, uma boa administração, necessita cuidados, porque muitos herdaram de seus pais muita riqueza material e não tiveram uma boa gestão, ficaram sem bem ligeiro. E muitos também recebem do Senhor a herança, que são filhos, para construir a vida, para construir sucessão de vida, para construir sucessão de gestão. Não sei qual é o nível de vocês, qual é o sonho, qual é o desígnio, mas não importa. Todos nós necessitamos no final alguém que nos assista. Vocês estão aqui porque seu pai, sua mãe o assistiram. E se seu pai e sua mãe, tanto de um quanto do outro, ainda vivem, vocês têm que estar olhando. Assim como eles cuidaram de vocês, vocês têm o dever de cuidar também deles. Assim como vocês estão investindo, cuidando do Arthur, e se vocês prepararem bem, lá na frente, vocês terão um galardão, os cuidados dele sobre suas vidas. Amém? Isto é gestão de reino. Isso chama-se governo de Deus na terra. Amém? O governo de Deus não manda o governo criar asilos nem creches. Deus ensina e dá dentro da família toda a instrução para uma autossustentabilidade. Amém? Não é lindo servirmos a um Deus que governa dessa maneira? Sim ou não? Então estenda a mão para cá, vamos abençoar. Pai, eis aqui no altar o Júlio e a Ritiele que trazem o Arthur. Aqui está, Senhor, um investimento que o Senhor tem feito na vida do Júlio e da Ritiele, e nós o abençoamos para que eles valorizem essa herança que têm recebido do Senhor e que invistam nela, que instruam e que administrem dentro de padrões e princípios que o Senhor tem dado para que tudo transcorra da maneira dentro do propósito que o Senhor estabeleceu. Eu quero abençoar esta família e aos que ligados a esta família aqui também estão, que a bênção do Senhor os alcance e que o temor do Senhor os leve a cada dia a fazerem o melhor.
Em nome de Jesus eu abençoo. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos fazer a nossa oração de investimento. Um momento aqui, eu esqueci de algo interessante aqui, ó. Aqui está a comprovação que vocês apresentaram diante de Deus e assumiram esse compromisso. Então, ao olharem para isso aí, lembrem-se aonde, quando aconteceu isso e o que vocês ouviram. Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor por tudo. Gratidão ativa a. Você não quer guardar a palavra que vai ouvir ainda? Vamos ativar a. Porque é na memória que se armazenam tudo. Não só coisas boas, mas tudo. Amém? E vamos ativar a memória para nós agora estarmos bem livres, bem cientes, bem cônscios do que estaremos ouvindo. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tão belo dia. Obrigado pelos cuidados. Obrigado por tudo que tem projetado e também providenciado e os cuidados que o Senhor tem dado ao teu povo. Muito obrigado por ter enviado o seu filho. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que a tua palavra nos traz de instrução para construirmos uma vida abençoada e vitoriosa. Eu quero abençoar a todos que aqui estão e os que nos assistem, que a tua graça os alcance e que o Senhor seja de fato e de verdade Senhor na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor estará falando conosco, pelas instruções que o Senhor estará nos dando. Muito obrigado, e em nome de Jesus peço-te essas bênçãos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar. Eleva suas mãos, declare, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias. Os irmãos podem tomar assentos. Os irmãos devem ter notado a decoração um pouco diferente. É que está se realizando nesse final de semana um seminário de classes da JOAD. Cerca de 160 líderes estão participando e de 25 bases. E tem aqui irmãos de Santa Catarina, do Paraná, e líderes também das bases do JOAD aqui do Rio Grande do Sul.
Não estão todos, porque hoje tem, só do Juad, eu creio que já passa de 1000 líderes. 1000 líderes. Então, um trabalho, tem mais de 5.000 Juads, não está atualizado esse ano. Encerrou o ano passado, 5.000, cerca de 5.000 juniores e adolescentes fazendo parte desse ministério, cuja visão Deus deu a nós, e por isso que foi fundado o Juad, que é uma visão dada a esse ministério. E também estão de retiro, ministrei ontem pela manhã para os jovens, cerca de 160 jovens estão no retiro. Então é uma igreja ativa, que não tem, aqui não se tem tempo para nada, para ficar em torno do nada. Sempre estamos com mais que um trabalho sendo realizado. Está o retiro lá, está o seminário de classes, e assim a igreja vai atendendo a igreja tem o dever de atender não é só abençoar. Amados, atender necessidade é uma atitude inteligente de servir. Se chega um mendigo, você só dá comida, você resolve o problema dele? Não. Mas quando se atende a necessidade, se constrói. E é uma coisa tão linda na palavra, que as promessas de Deus são fiéis, são verdadeiras, mas elas são tudo em forma de sementes. Não é em forma de marmita, é em forma de semente. Amém? Se você plantar, e aquilo que você fizer pelos outros, é um crédito que você cria para você. Amém? Então faça isso, nunca desista de servir, nunca desista de ser solução, nunca desista de ensinar, nunca desista de amar, de perdoar, nunca desista de fazer o melhor, nunca desista de ser solução aonde você estiver. Porque Deus nos... Olha um texto interessante, eu gosto de dar anúncio e pregar junto. Eu estou dando os anúncios, tá? Mas estou pregando. Olha, quando Deus quer nos aprovar, seja para o que for, nos aprovar, nos aperfeiçoar, naquilo que é o seu métier, a sua vocação, a sua função, o seu sonho de consumo, vem a dificuldade. Vem a dificuldade. Dificuldades não é sinal de nós pularmos fora. Dificuldade não é sinal de abandonarmos e trocarmos a função, a profissão, trocar o cônjuge, você troca filhos e não tem dificuldade com eles? Tiago capítulo 1, verso 2. O que Tiago diz? Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, porque quando Deus quer nos promover, o que Ele faz? Nos dá problemas a resolver. E está comprovado no mercado de trabalho e também em todo o mercado de serviços, que a pessoa vale não pelo que sabe, mas pelo que resolve Amém? Então é pelo que você é e se torna solução, pelo que você serve, porque quem serve, serve, quem não serve, não serve. Aí você entende como quiser. Amém?
Se você quer servir, quer ter valor, vá trabalhar. Amém? E é a qualidade do seu trabalho que cria o seu crédito, que fará a sua propaganda, tá? Que você se tornará conhecido. Então, devemos ter motivo de grande alegria ao passar por várias provações. Qual é o propósito da provação? Verso 3. A provação da fé produz. Por que os crentes se desviam? Porque não querem se preparar, não querem serem aprovados, querem ganhar pronto. Há um engano no meio do religiosismo, que Jesus faz tudo. É uma heresia dizer, vem que Jesus resolve, vem que Jesus faz tudo, vem que você não vai ter problema. Isso é heresia, é engano. Isso é que nem as propostas, nem vou dizer porque já estão cansados de me ouvir, as propostas do PT e do sindicato. Amém? São muito parecidos. Promete, acusam, o sistema religioso é igual, o religiosismo é igual, mas o reino de Deus é diferente. Amém? Tudo que você plantar, você vai, tudo que sai de você vai voltar para, tudo que sai de você voltará para você multiplicado. Toda medida que sai de você voltará cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Não é isso que o reino nos ensina? Amém? E o que tem saído de você? É o que tem voltado. A minha vida não sai da mesmice, não sai nada também. Amém? Minha vida só dá errado, só sai coisa errada. Mas quem tem disposição de semear o que vem da parte do Senhor, com certeza tem lindos resultados. E olha o que diz, que então a fé produz a perseverança. E a perseverança o que faz? Ela nos aperfeiçoa. A perseverança, ela tem a sua obra perfeita, nos aperfeiçoa, para que sejamos perfeitos e capengas, e incompletos, não, e completos. Amém? Está vendo, amados? Que até a própria dificuldade, olha aqui, amados, vou dizer para os irmãos aqui, que isso eu não sei se é coisa de brasileiro ou é coisa de todo ser humano, tá? Se o aluno pudesse burlar e não precisar fazer a prova, se atestado médico valesse, comprovasse não fazer a prova, olha, os médicos iam ter iam vender muito atestado. É que não vale. Você pode até, por estar doente, ou por ter se feito de doente, não fazer naquele dia, mas a prova terá que ser, amém? Pela prova todo aluno terá que passar. Se não passar, não passa de ano. E se não passa de ano, não se forma, não se capacita. Agora, meus queridos e amados irmãos, assim como, vamos lá, eu sou bem prático. Toda verdade é paralela, ela se repete em 3 áreas: espiritual, social e material. Sim ou não? Todo o ensino que vem da parte de Deus tem aplicação nas 3 áreas. Qual é o futuro de um aluno que não quer ficar na escola, que não quer estudar? Tem futuro? Tem futuro? Qual é o futuro do crente que não quer aprender e se desvia? Quando a prova vem, para não passar pela prova, pipoca. Vai para outra igreja, acha que lá não vai ter prova. Ou vai para o monte orar achando que Deus então vai perdoar e vai lhe dar tudo pronto sem ele se preparar.
assim como na vida sociológica estão os problemas sociais de pessoas desprovidas, desqualificadas, deformada de caráter, deformada de suas capacidades, porque não quiseram se preparar, no meio espiritual é a mesma coisa. Amém? E como desculpa, vamos lá, vamos voltar ao primeiro, porque o segundo vocês não querem aceitar, tá? Muitos não querem aceitar. O primeiro, todo aquele que não se preparou para a vida e o mercado de trabalho não tem mais espaço para ele. Ele se levanta contra o governo, ele se levanta contra o patrão, ele se levanta contra os pais, ele é um elemento revoltado contra a sociedade. E aí ele se torna um problema na sociedade. Sim ou não? Assim também, espiritualmente, quem não quer aprender a palavra é o que fala mal dos outros. Por que que em termos religiosos os crentes, eu não ouço de pessoas de religiões assim, religiões não pentecostais, eu não ouço os problemas que tem no meio pentecostal. Olha, o que o meio pentecostal é um gerador de fofoqueiros sem tamanho. E eu quero dizer por quê. O meio pentecostal, ou os crentes renovados, foram agraciados por Deus, porque eles creram na palavra, receberam o Espírito Santo, que nos batiza, que nos dá dons, que nos dá revelações, que nos assiste, que nos orienta, que nos revela, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que intercede por nós nas nossas fraquezas, que ora por nós quando nós não sabemos orar, sim ou não? Então ele é a presença ele é o ajudador por excelência, é um mestre por excelência. Mas ele faz tudo isso, e por nos dar tanta bênção, o crente se torna muito preguiçoso e quer que ele faça tudo. Até trazer dinheiro sem precisar trabalhar. Não é verdade? Então o crente que desfrutou do poder do Espírito e não se preparou na palavra, não se formou na palavra, não aprendeu a palavra, não aprendeu os padrões de Deus, e são esses que dizem, vem que Jesus resolve tudo, eu não era nada, hoje eu sou salvo, eu era um perdido e hoje eu estou na bênção, eu sinto a presença, mas só trabalho na linha de sentimento. Só que sentimento humano ou até mesmo de alma, não gosta de suar. E não esqueça que por causa do pecado, o Senhor deu para Adão, ele diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Está vendo? O crente que não transpira, não ganha pão com dignidade, não come o pão com dignidade. Eu trago princípios, eu não sou reteté aí de enganar as pessoas. Eu trabalho na linha de princípios, porque eu descobri que o reino de Deus é construído em cima de princípios. Vamos lá. Salmo 37, verso 5. Um texto sem contexto dá para fazer muitos pretextos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará. Agora eu pergunto, o que é tudo?
Tudo é tudo. Ah, então não preciso trabalhar. Eu entreguei meu caminho. Jesus, eu preciso de pão. Jesus, eu preciso pagar a conta da água e da luz. Eu estou sem dinheiro. Jesus, tu disse que tudo fará. Um texto sem contexto dá para fazer muitos. O que diz o verso 6? Sabe o que ele fará? Ele fará tudo. Sim, tudo que sair de você ele fará, ele abençoará. Tudo que sair de você ele vai multiplicar. Ele fará sobressair a tua justiça. O tudo é tudo de justo que você praticar, você vai ter a garantia que vai receber recompensa. Tudo que você fizer em obediência à palavra, pode ter certeza, tem a garantia que o Senhor fará. Porque a sua palavra não volta vazia. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Esse tudo é o tudo de certo que você fizer, ele vai, deixa os dois estar juntos, sim. Ele vai fazer que aconteça. Amém? Ele fará sobressair a tua. Ele rega a tua semente. Ele faz germinar a semente que você plantou. Dizei, o que diz a palavra do ano? Isaías 3:10. Dizei a quem se ajusta que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas mãos. Com toda essa verdade ainda, estão indo para o monte orar, pedir as coisas prontas. Estão indo atrás de unção, de oração poderosa. O poder está o que Paulo disse? Romanos 1:16. Porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. O poder está no evangelho. E é poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E aonde é que se descobre os padrões? A justiça. Porque no evangelho é revelado à medida que cada um vai crendo. Então é revelado de fé em fé. Então você tem as benesses do evangelho, se desenvolver a sua fé no evangelho. Eu creio em Jesus. Sim, se crê em Jesus é salvo. Salvo é pela fé em Jesus. Mas a bênção é crer ser abençoado, ser herdeiro, ter as provisões, as soluções, a direção, ter todo o cuidado divino, é resultado de crer no evangelho. O poder está no evangelho. Amém? Olha o que diz lá também, como teremos batismo hoje à noite, é um texto que só se lê em batismo. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem crê no quê? Jesus manda pregar o evangelho. E o evangelho revela o plano de Deus. O evangelho, disse Paulo lá em Romanos 1:17, é no evangelho que é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Justiça de Deus são os padrões de Deus para cada área da vida. Uma coisa interessante, amados, o que os crentes estão botando fora, os inteligentes estão buscando. Esses cursos, os coach, que é um preparo para a vida.
olha, 80% dos princípios dos coach é Bíblia, é ensino bíblico. E tem tem uns que chegam a cobrar 7 mil, 10 mil reais por pessoa para um final de semana, para ouvir Bíblia, que aqui estão ouvindo de graça, mas não querem porque não sentem. Eu também não sinto de trabalhar, mas tenho que trabalhar. Mas por que continuo trabalhando se não sinto? Porque o resultado do trabalho é bênção. Amém? Resultado de trabalho é recompensa. Quero dizer para todos, Jesus salva. E os ensinos de Jesus lhe preparam para a vida. Amém? Crê em Jesus como Senhor e Salvador, que será salvo. Será salvo, terá o seu pecado, seu passado cancelado. Mas os ensinos dele lhe dá condições para você viver neste mundo, debaixo do governo dele. Por isso ele ensina o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu governo. Reino é governo. Para quê? Para que seja feita a vontade dele aqui na terra como é feita no... As pessoas têm uma imagem errada do céu, que no céu não tem nada de trabalho, não tem nada de organização, não tem nada de serviço. Lá tem tudo o que existe aqui, porém lá permanece na sua originalidade e na sua perfeição. Amém? Amém? Então quem descobre que o trabalho foi Deus quem criou para o ser humano, como o ser humano escolheu viver consciente, fazer as escolhas, tomar as decisões, então vocês vão ter que também escolher ser inteligente e escolher também semear, e o que semear, e escolher também ser dedicado ao que escolheu. E como prova, quer ver, amados, é uma coisa tão linda isso. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Por exemplo, aqui, a pessoa escolhe algo porque é o seu sonho de consumo, mas se ela deixa de se dedicar àquele algo, a vida se complica. Sim ou não? Sim ou não? Faz um sonho ter um filho, e aí vem o filho, aí dá muito trabalho, cuidar, educar, preparar, e investir, aí já deixa de se dedicar àquele filho que veio como bênção, se transforma em uma maldição. Amém? Quando a pessoa está desempregada, qualquer trabalho serve porque traz solução, e depois começa a trabalhar, já vai perdendo aquela dedicação, aquele amor, e já tudo se complica de novo. O ser humano é um ser insatisfeito, ingrato. Por isso que necessitamos diariamente da comunhão com o Senhor, para que o nosso espírito se mantenha fortalecido, para que a carne não volte a governar, a dominar e a querer o seu espaço. Mas deixa eu dar os anúncios agora. Para você não esquecer que tudo faz parte. Amém? Hoje à noite teremos um batismo aqui. E o batismo é o testemunho da fé. Porque como é que eu vou provar que eu creio se eu não me submeto, não me sujeito, não obedeço às instruções que o Senhor dá? E ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quantos creem no evangelho? Todos dizem, né? Mas sabe como é que nós
confirmamos que de fato cremos quando nós obedecemos. Então a fé se confirma na obediência. E é isso que eu estou falando, sobre os requisitos que nos preparam para o reino. E o primeiro requisito é a nossa fé e obediência. Amém? Então hoje à noite, quem creu já no Evangelho, está aí a oportunidade para consolidar e tomar posse do que o Senhor promete. E estamos no final do mês, né? E o dia 2, que é o dia de finados, qual é o horário, pastor? Há muitos anos, o MBCV, no dia de finados, realiza um culto de consolação a familiares, ali no Jardim da Memória, às 14 horas. Nós não vamos lá reverenciar quem foi, vamos consolar quem ficou. Amém? Amém, amados? E é isso, a Bíblia nos ensina que é para nós consolarmos uns aos, e é através da palavra, porque quem foi já selou o seu destino, e quem ficou corre risco de não ter um final feliz ou uma eternidade com Deus. Então é a oportunidade, quando se está lembrando daqueles que foram, e eu sei que muitos não conseguem desligar, porque deixaram coisas não resolvidas com quem foi. E aí? Então vamos aproveitar as oportunidades. Paulo nos ensina que devemos aproveitar bem as oportunidades. E no próximo final de semana, também como preparo para melhor servir, estaremos realizando o retiro, preparando-se para servir, dos ministérios de capelania, da recepção, da intercessão e da estação integração. 4 ministérios, e o objetivo é preparando-se para servir. Por que nós trabalhamos muito no servir? Por que esta igreja é criticada e intitulada a igreja dos ricos? Rico não precisa trabalhar, são os riquinhos, não é? Quantos já ouviram que essa igreja é a igreja dos ricos? Pode levantar a mão, vamos ver. Por que é uma igreja abençoada? Porque a grandeza da vida vem do resultado do servir, não do amar. O amar, na palavra de seu original, não é atender vontades, é atender necessidades. Se você ama, na ótica certa, aplicando em suas atitudes o significado verdadeiro do amor, você não fica sem servir, porque quem ama serve. E quem não entende o amor apenas se serve. E ainda diz assim, e ainda tem uns chavões religiosos que eu não me esqueço, porque eu já fui religioso também. Por que eu critico? Eu critico porque eu vivi um tempo de vida que atrasou a minha vida. Tinha um chavão que dizia assim, te vira para teu irmão e diz assim, tu tem que me amar, foi Jesus que mandou, e não tem nada a ver com isso. E aí, o crente almático acreditava que isso era verdade. Tu tem que me amar, foi Jesus que mandou, e eu não tenho nada a ver com isso. É o crente leitão, que só quer mamar. Que Deus tenha de nós. Amém, amados? Eu brinco porque toda besteira tem um fundo de verdade. Amém? E não é nada do outro mundo, porque senão não dava graça não, viu?
Então, meus amados, o retiro preparando-se para servir está aberto a todos os bem-intencionados que querem fazer parte do reino, que querem se preparar, porque hoje, se a pessoa não se prepara, ela vai perdendo o prazer de viver, não vai mais se encaixar, vai se sentir até rejeitada, descartada. Mas a pessoa que se prepara, ela sempre procura melhorar, ela atende melhor, e quem atende melhor é também melhor recompensada e tem melhores resultados. Amém, amados? Os outros deixamos para frente. Mas continuando a pregação, junto com os anúncios, nós estamos falando que a vida exige que preenchamos requisitos. Se para fazer parte de um concurso, se quer uma vaga para um trabalho, ou fazer parte de um concurso, tem requisitos a serem preenchidos. E nós temos, meus amados, no reino de Deus, como herança dada por Deus, muito mais do que o mundo oferece. E se nós olharmos os heróis da fé, todo o preparo deles vieram de obediência a chamado, obediência a princípios. Isso que foi preparando. Hoje as coisas estão muito facilitadas, tem as escolas, as universidades, tem cursos para tudo, preparo para tudo. Eu quero dizer para todos aqui, amados, toda a minha formação é da Bíblia. E quando eu ouço um filósofo, ouço um acadêmico, eu não estou ouvindo nada novo. Até confirma o que eu já encontrei na palavra. Confirma. Amém? E todo o preparo, toda a busca, não é para o seu bem-estar, para a construção de sua vida e realização de seus sonhos. É para isso. Mas eu estou dando aqui, nas quartas-feiras nós já estamos bem avançados nesses requisitos que são necessários serem preenchidos. E o crente que não preenche os seus requisitos, ele não desfruta das bênçãos prometidas. Em Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Observe, nos abençoou. Não está dizendo que nos abençoará. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, através de Cristo, dos seus ensinos, essas bênçãos estão armazenadas. E hoje está mais fácil pregar isso. Se você pode ter todo o seu recurso, mas se você não souber operar o programa para liberar os seus recursos que estão numa instituição, você mesmo tendo, você não usufrui. Todas as bênçãos espirituais já foi deliberada por Deus, mas estão nas regiões celestes em Cristo. E é o nosso relacionamento com Cristo que faz com que Ele vá liberando. A nossa intimidade com Ele, e é o conhecimento da palavra. Observe o que Pedro falou lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3 a seguir. Ele diz que pelo seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e piedade. Mas
esse tudo que está ao meu alcance para a vida e para relacionamentos, eu vou alcançando à medida que vou tendo conhecimento, que vou construindo na minha maneira de ser e interagir, os ensinos que Ele nos dá, que eu vou tendo conhecimento daquele que me chamou para a sua própria glória e virtude. É pelo conhecimento completo de Jesus que nós temos tudo. Conhecimento em parte, teremos em parte. Um conhecimento completo, temos acesso a tudo. Amém? É a lei da semeadura. Quem semeia pouco, pouco. Quem aprende pouco, pouco sabe. Quem trabalha pouco, pouco ganha. Amém? É a lei da semeadura. Essa lei é divina, é eterna. E ninguém poderá mudar, como não se consegue mudar a lei da gravidade. E é dessa maneira que Deus nos oportuniza. Por isso que essa igreja faz a diferença. E não falo em dinheiro aqui, eu falo em servir. A recompensa vem como retribuição do serviço. A prosperidade é dada por Deus para um fim proveitoso, para sermos efetivos, participantes. E quem é efetivo participante tem a provisão divina que nunca irá lhe faltar nada. Mas querer tudo de Deus para não fazer nada é utopia. É o maior engano. Amém? Amém, amados? Comece a criar um plano e um projeto de vida para ver se Deus não vai dar as provisões. Dedique-se à causa do próximo para ver se Deus não estará cuidando melhor de você. Amém? Amém, amados? Então a nossa fé na palavra, nossa obediência aos ensinos, é por aí que cria-se as bases. E por isso Jesus disse lá em Mateus 7, 24, que aquele que ouve as suas palavras e põe em prática, é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ouvir a palavra e praticar. Se sua vida não tem estabilidade, vamos para as 3 áreas. Não tem estabilidade emocional. Se a sua vida não tem estabilidade espiritual, se sua vida não tem estabilidade material, tem uma causa. Ouve a palavra e não pratica. Então, quem ouve a palavra e pratica, constrói sobre a rocha. O que é construir sobre a rocha? É ter uma fé firme. Isaías fala no capítulo 26, verso 13 e 4, que ele diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Mente firme no Senhor é, como é que se diz? Seguir as instruções que vêm do Senhor. Amém? Mente firme no Senhor não é pensamento positivo, não é viajar telepaticamente, não. Mente firme no Senhor é uma confiança no que o Senhor diz. Isso que nos faz firme e nos faz fortes, porque o Senhor é uma rocha eterna. Então quem ouve a palavra está construindo em Deus, porque o Senhor é uma rocha. Quem ouve e pratica, constrói sobre a
rocha. Quem obedece à palavra está construindo em Deus. Amém? Olha o que diz o Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, ou vamos fazer uma coisa bem prática, se você não edificar sua casa, em obediência ao Senhor, fazendo as coisas dentro da orientação que o Senhor dá, é em vão todo o seu trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão todo o plano de segurança, em vão vigia o sentinela. E aí, inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde. Se Deus não faz parte da sua vida, é em vão, principalmente para quem conhece a palavra e já provou as coisas de Deus. Quero até dizer para os irmãos, para desmistificar, quem não conhece Deus até se dá bem por um tempo ali fora, mas quem já conhece Deus, a vida não é mais boa se não colocar em prática as coisas de Deus. Amém? O ímpio até se dá bem por não conhecer, mas quem conhece a palavra e não quer a obediência, não pense que vai dar tudo certo lá fora, não. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então, eu quero falar hoje sobre o quinto requisito, a lei da decisão. Você foi confrontado desde os anúncios, viu? Agora depende tudo de você, a escolha e decisão que você estará fazendo e tomando. Amém? Mas para nós vermos que são requisitos importantíssimos, a fé e a obediência, porque fé sem obediência é uma fé, e fé morta é inoperante. A lei da semeadura, quem não semeia não colhe. A lei do serviço, quem não trabalha que não coma. A lei da preparação, quem não se prepara perde o seu espaço, lugar. Amém? Amém, amados? E vamos para o quinto hoje, a lei da decisão. Decisão. Não pense, querido, que por você não querer tomar decisão, você não esteja tomando. É que você não está tendo coragem de tomar decisão em obediência a verdades. E quem não tem coragem de tomar decisão pró-verdade, acaba decidindo pró-engano. Amém? Ou não? Por exemplo, você está aqui porque decidiu vir, e quem não veio, decidiu ficar. Amém? Você está ouvindo a palavra e decidiu, é isso que eu vou praticar. Então tomou uma decisão. Você está ouvindo a palavra. Pastor está filosofando muito aí. Decidiu ignorar a palavra. E cada um desfruta e come das escolhas que fez, das decisões que tomou. Sim ou não? E a vida continua. Para quem decide ser inteligente, e para quem decide empurrar as coisas com a barriga. E a vida continua. E os resultados testificam. Amém? Então é importante nós levarmos a sério as instruções que o Senhor dá, porque o que o Senhor dá tem valor, tem existência eterna. É uma coisa sólida, é como rocha. A rocha, a erosão não desgasta, o tempo não desgasta. Amém? E rocha, quanto maior for, ela se torna irremovível. Amém? Então o que você quer? Não gostaria de ser essa pessoa firme, constante, que o que planeja acontece e o que faz permanece? Amém? Não é esse o sonho de consumo da maioria?
As pessoas não querem assumir o risco e decidir por uma mudança, porque quem está ao lado não quer mudar, quem está ao lado não tem disposição de ir junto. Querido, querida, o relacionamento com Deus é pessoal. Então a decisão é determinante. Nós ministramos aqui no começo do ano sobre escolhas e decisões que constroem. Então cada um é que escolhe, decide, até mesmo o mais, desculpa a expressão, o mais desgraçado, ele é um desgraçado porque escolheu. Amém? Porque tudo reproduz segundo a sua espécie. Cada escolha, cada decisão vem acompanhado resultados que produzirão. Então, por isso que Deus nos deu essa capacidade de discernimento, e o que nos ajuda a fazer boas escolhas é um alimento bom. Pode ver que está comprovado cientificamente que uma criança desnutrida, ela não desenvolve as suas capacidades e vai lá na frente ter deficiências. E assim como biologicamente isso é uma verdade comprovada, espiritualmente existe uma verdade nisso também. Hebreus capítulo 5, versículo 13 a seguir. Qualquer que se alimenta de leite, aqui está falando espiritualmente, o leite, depois eu explico o que é o leite na palavra. O leite materno é o melhor alimento para o bebê, não para marmanjão, viu? Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Então, o que é o leitinho? Mas vamos adiante, pode botar o próximo versículo. Acho que é o capítulo 6, verso 1, isso. Pelo que deixando os rudimentos da cruz de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimentos e de obras mortas e de fé em Deus. E o ensino sobre batismo, imposição de mãos, sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram. Por que caíram? Porque só viviam do leitinho. E depois caíram e sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Amém. Aqui o autor da carta aos Hebreus, ele fala que tem muita gente que vive como criança espiritual, que só quer estudos sobre arrebatamento, sobre ressurreição, sobre batismo, sobre dons, o leitinho, aquelas ministrações da escola de crescimento. Escola de crescimento é o leitinho que nutre e capacita para aquela fase, para o fundamento da fé, apenas para não se desviar. O fundamento da fé nos qualifica, nos capacita para nós não desviarmos. Mas se você quer as bênçãos que acompanham a salvação, as bênçãos que são as promessas de Deus, nós devemos nos alimentar com alimento sólido. E quais são os alimentos sólidos? Aqui tem 3 expedientes, aliás tem 4. Eu só dou alimento sólido, eu não sou babá.
Eu não faço uma madeira para ninguém. Eu não cuido de criança. Eu dou alimento sólido para crescimento, para você desfrutar das bênçãos que acompanham a salvação. Amém? Amém? Vamos ver, olha a bênção que acompanha a salvação. O Salmo 112 fala sobre isso. Verso 1 a seguir: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Observe, em mandamentos. O que é mandamentos? Mandamentos são instruções que Deus dá, que Deus manda. Se você quer viver como meu filho, faça isso. Se você quer ser herdeiro das minhas promessas, das minhas bênçãos, você deve seguir esse caminho, deve preencher esses requisitos. Então, mandamento são as instruções que Deus dá. Não estão só contidos dentro dos 10 mandamentos, mas as instruções que Deus dá. Então, quem teme ao Senhor, e temer ao Senhor, eu ministrei ontem pela manhã para os jovens lá no retiro, e falei muito sobre o temor a Deus. E o que mais constrói uma vida está dentro do temor a Deus, que é um respeito reverente. Temor a Deus é um respeito reverente. E eu faço uma pergunta: você é reverente para com Deus ou você é um irreverente? Você é reverente com respeito aos padrões de Deus ou você é um irreverente? Quer que eu explique o que significa reverente e irreverente? E dentro dessa reverência, desse respeito reverente a Deus, está o nosso odiar o mal, não as pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Dentro da nossa reverência, de respeito a Deus, deve estar o nosso ódio ao mal. Amém. Então, quem odeia o mal e tem um respeito reverente para com Deus, olha a bênção que vai para dentro da sua casa. Quer ver? Verso 2. A sua descendência será raquítica. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Agora vem para a vida material. Bens e riqueza há na sua casa. Agora vem para padrões intelectuais. A sua justiça permanece para sempre. O que mais? Aos retos nunca terá problema insolúvel. Aos retos sempre haverá solução, porque nascerá luz nas trevas. Ele é justo, misericordioso e compassivo. Que mais? Bem-aventurado, bendito, abençoado é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Amém. Só para nós desmistificar um pouquinho aí. Eu tenho que emprestar. Ditoso, abençoado, bem-aventurado é o homem que se compadece e empresta. O grande problema é que as pessoas não examinam a situação de se é necessidade ou é desejo. Quando é necessidade, eu empresto. Quando é desejo,
Porque é atendendo necessidades que nós construímos recompensas. É atendendo necessidades que nós construímos recompensas. Amém? Vamos observar como é que que gere o reino de Deus. Como é que o reino de Deus é construído? É construído num ecossistema. E dentro de um ecossistema, uma espécie é socorrida pela outra. Uma serve à outra. Uma sobrevive em torno da outra. Uma alimenta a outra. Esse é o eco do reino. E agora, entre os seres humanos, por que Jesus teve que reforçar N vezes que nós devemos ser suporte uns dos, servir uns aos? Por que ele ainda dá como recompensa, dizendo que a grandeza do ser humano é conquistado pelo seu serviço? E serviço a quem? Animais? Não, aos seres. Amém? Ficamos em pé. Então é abençoado, estão aí os princípios do reino. Então são as decisões acertadas, vida bem projetada, decisões mal tomadas, consequências amargadas, porque a vida retribui, amém? A vida retribui, a vida retribui. Põe a mão no seu coração, eu quero lhe abençoar. Pai, muito obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco nesta manhã, pelas instruções, pelo preparo para a vida que vem da Tua palavra, pela luz que o Senhor põe no nosso caminho. Muito obrigado pelas verdades que constroem a nossa grandeza. Obrigado pela luz que o Senhor mostra de soluções para cada um começarem a se reconstruir e também a construir o seu futuro. Eu quero abençoar a todos e peço, Pai, que o Espírito do Senhor ajude a cada um, Senhor, para que consigam viver debaixo do Teu governo, que consigam automatizar dentro de si a filosofia do Teu reino. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém.